Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e este é o primeiro de uma série de 10 vídeos em que eu vou mostrar todos os livros que compõem a lendária e saudosa coleção Saraiva, que foi publicada de julho de 1948 a maio de 1972. Desde que eu criei esse canal, que as pessoas pedem para eu fazer aquela Bookshelf Tour, e se eu ainda não fiz, é por conta mesmo do trabalho, do tempo que demanda, né? Mas eu tenho vontade de fazer e percebo que quanto mais eu adiar, né, mais complicado vai ser de realizar essa Bookshelf Tour, se a gente levar em conta, né, todos os livros que eu já tenho aqui neste acervo. Então, como é algo que eu pretendo realizar, e quem sabe até brevemente, para já ir me preparando psicologicamente para isso, eu decidi mostrar aqui para vocês essa coleção que, de certa forma, já representa, né, uma considerável parcela aqui do meu acervo, né, por ela ser constituída de 287 volumes, que é a coleção Saraiva. A coleção Saraiva ela é muito conhecida, né, gente? Presente em praticamente todos os sebos, muito fácil de encontrar um ou outro volume da coleção Saraiva, que foi assim um grande sucesso na segunda metade do século passado. Ela, de certa forma, popularizou o objeto livro, né, entre as famílias brasileiras, porque ela tinha um preço muito acessível e ela funcionava como esse clube do livro, né, que hoje em dia acontece, de você fazer a assinatura, todo mês você vai receber um livro selecionado, né, por esse clube. E aí, todos os meses os assinantes recebiam em mãos, né, obras de vários gêneros, de vários autores, de várias nacionalidades. Há uma diversidade muito grande, muito rica na coleção Saraiva, né, o que a deixa ainda mais interessante e por conta disso mesmo ela sempre me chamou muita atenção. E o legal é que eles trouxeram obras inéditas de autores brasileiros, obras que nunca tinham sido publicadas mesmo, né? Saíram em primeira edição pela coleção Saraiva, como também eles trouxeram traduções nunca antes publicadas, né? Livros como, por exemplo, Os Meninos da Rua Paulo, que foi traduzido pela primeira vez aqui no Brasil através da coleção Saraiva, né? E eu acho isso simplesmente incrível, né? E isso tudo aconteceu num período de 24 anos, ininterruptamente, né, nesse período de 24 anos, todos os assinantes recebiam mensalmente, rigorosamente, os seus livros em dia, por um preço irrisório de apenas 10 cruzeiros. Se bem que com o tempo, né, esse preço aumentou, mas ainda assim, nunca o preço da coleção Saraiva chegou a ser algo assim exorbitante, né? Era sempre um preço popular por se tratar de uma coleção popular mesmo. Eu adquiri a coleção Saraiva em 2010, na época um romance meu foi premiado, e através desse prêmio literário eu recebi uma quantia em dinheiro, um valor até considerável para quem estava desempregado na época, e nada mais justo do que um dinheiro ganho através da literatura ser investido na própria literatura. E como eu já estava muito interessado na coleção Saraiva, e há algum tempo eu já estava de olho num anúncio, né, de uma pessoa que estava vendendo a coleção completa, né, eu não tive dúvidas. Eu aproveitei a ocasião e adquiri, né, essa tão maravilhosa coleção Saraiva. E o primeiro lançamento da coleção Saraiva, que saiu em julho de 1948, foi O Rei Cavaleiro, do Pedro Calmon, que é essa biografia do Dom Pedro I. E eu sempre achei muito lindas essas capas que a coleção Saraiva trazia. E como se não bastasse, eles também faziam ilustrações na contracapa. E em sua maioria são muito bonitas mesmo. Eu vou ver se eu consigo mostrar todas para vocês. E como vocês podem ver, é uma edição bem simples. Tinha esse papel jornal, bem econômico mesmo, né, que era para que ao final o preço ficasse sempre acessível. Mas não obstante, né, tudo isso, eles conseguiam fazer livros até volumosos, né, com mais de 250 páginas, tem livros até com mais de 300 páginas.
E nesse primeiro número, os editores incluíram uma carta de abertura da coleção Saraiva, que é muito interessante, que eu gostaria de ler aqui rapidamente para vocês. A coleção Saraiva, que constitui uma homenagem à memória de Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva, fundador desta firma, é lançada com a principal finalidade de divulgar as mais expressivas obras da literatura pátria e estrangeira, por preço ao alcance de todas as bolsas. Trata-se, pois, de iniciativa nascida do desejo de facultar ao público em geral a fácil aquisição de bons livros. Em virtude do fator preço, todos quantos cultivam o bom gosto da leitura podem agora formar uma biblioteca de autores escolhidos. A coleção Saraiva apresentará volumes dos mais variados gêneros: romances, biografias, viagens, coletâneas de contos, livros de divulgação científica, obras, enfim, de qualidade literária e alto teor cultural. Será um esforço para difundir especialmente o que de melhor já produziram a inteligência e a sensibilidade do Brasil, sem desprezar, entretanto, a contribuição das letras de outros povos. Divulgando trabalhos de interesse do público ou que lhe tragam, ao lado de agradável distração, novas perspectivas ao seu conhecimento, a coleção Saraiva acredita estar realizando uma tarefa de nobre sentido patriótico, porquanto aspira a concretizar o ideal da democratização do livro, distribuindo-o amplamente ao povo brasileiro. Saraiva S.A. Interessante eles terem colocado, essa carta de apresentação aqui no primeiro número, assim como no último número vai aparecer a carta de encerramento, a carta de despedida da coleção. E o segundo é um romance brasileiro, Professor Jeremias, de Léo Vaz. Eu nunca li nada desse autor, tenho muita curiosidade. Eu acho essa capa também muito linda. E é bom já começar a parar de dizer que as capas são bonitas, porque, como eu já disse, em sua maioria elas realmente são muito bonitas. Essas capas elas eram feitas por um artista chamado Nico Rosso. Essas primeiras edições não foram ilustradas pelo Nico Rosso, mas ele fez assim as ilustrações de quase todos os livros dessa coleção. Essas primeiras elas eram ilustradas por esse Walper Teres, que também fazia um trabalho genial. Nos Sertões do Araguaia, que é um livro de viagens, um relato de uma expedição feita subindo o rio Araguaia pelo autor, que é o Hermano Ribeiro da Silva. Essa minha edição é uma das mais velhinhas aqui que eu tenho. Os Irmãos Leme, do Paulo Setúbal, que foi um grande autor de romances históricos do século passado. É interessante que essas primeiras edições elas traziam a capa cartonada, e aí vinha essa sobrecapa mais fininha. Essa aqui era a capa, essa aqui. A ilustração fica numa sobrecapazinha que não dá para remover, ela é sempre colada aqui na lombada. Com o tempo também eles tiraram essa regalia dos livros, eles tiraram essa capa cartonada por conta do preço mesmo, que aí não ia dar para manter o preço de 10 cruzeiros. Também nunca li nada do Paulo Setúbal. Temos esse grande clássico norte-americano, que já ganhou várias adaptações para o cinema, o Ben-Hur, do Lewis Wallace, também conhecido como Lee Wallace. Navio Ancorado, da Undina Ferreira, um romance brasileiro inédito. Essa aqui é a primeira edição desse romance da Undina Ferreira, que na época estava fazendo sucesso com outras obras. Aqui nas orelhas, nem mencionei, mas os livros trazem aqui nessa sobrecapa, já mostrei para vocês que isso aqui é uma sobrecapa. As orelhinhas com informações da obra em questão. E ao final, às vezes trazia a programação com os próximos títulos, mas em alguns, aliás, na maioria, vem
o resumo do próximo livro que vai aparecer então na coleção Saraiva. A contracapa é mais simples, né? Essa capa aqui também é do Alpeteres. Todas essas primeiras são do Alpeteres. Já essa daqui não é, né? Esse livro aqui do Dostoiévski, Recordações da Casa dos Mortos, é até uma das que eu acho mais feias. Não é do Alpeteres, é desse artista Valdemar. Temos esse aqui, que eu já li, eu gosto demais desse livro, O Homem que Calculava, do Malbataan. Essa aqui sim é do Alpeteres, né? Parece que ele interrompeu aí os seus serviços para a coleção Saraiva depois, né? Parece que o trabalho do outro não agradou muito, aí chamaram ele de volta, né? E aí ele fez essa ilustração belíssima para O Homem que Calculava. Eu li esse livro no ano passado. Eu que não sou muito chegado à matemática, ainda assim gostei muito desse livro, né, pela forma como o autor trabalha a matemática. Eu até consegui resolver vários problemas de matemática desse livro, né? Fiquei assim até todo envaidecido. E essa minha edição, eu estive cotejando com aquela mais nova, eu acho que é a mais nova, uma de capa azul que tem na biblioteca da escola, e eu percebi que aqui tem algumas passagens, alguns episódios que não aparecem nessa nova edição. Eu não sei porquê, mas eu lembro que quando eu li eu fiz esse cotejo e percebi que aqui tem algumas coisas que nas novas edições não aparecem, dentre outras variantes também. O Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, né, que até hoje é editado. Eu já vi uma edição recente desse livro. Tenho muita curiosidade também de conhecer. O Feijão e o Sonho, do Origenes Lessa, que eu já li esse ano e que já é um dos meus livros favoritos do ano. É um livro sensacional, fiquei assim mesmo muito surpreso, porque eu até pensava que isso aqui fosse um livro infanto-juvenil, porque essa obra também é editada naquela série Vagalume, mas quando eu li eu percebi que esse livro não é infanto-juvenil. É uma obra que traz até assim, umas reflexões muito sérias e muito profundas, né? Principalmente para quem, assim como eu, é escritor. Infelizmente, essa edição traz umas ilustrações mais feinhas que não são do Alpeteres. Tem só um G aqui na assinatura, né? Não sei quem é G. Aí, essa aqui já é mais bonitinha e também é do G. Só que aqui ele fez um desenho que me pareceu mais interessante, né? Confidências de Dona Marculina, do Galeão Coutinho. Tá bem fofinha, né? Essa capa e a contracapa também. Esse aqui é um romance picaresco. Aí aqui na orelha eu descobri que esse livro ele é sequência de um outro romance, né? Do Galeão Coutinho, que deve ser da minha família, né? E eu até adquiri recentemente, né, o livro do qual esse aqui é a sequência, que é esse aqui, Memórias de Simão Cauê. Também nunca li nada desse autor. Esse grande clássico polonês, Quo Vadis, do Henryk Sienkiewicz, que eu até comprei numa outra edição, porque como esse aqui tem mais de 300 páginas e é uma obra longa, né, ainda assim, para que coubesse nesse número de páginas, eles tiveram que fazer essa letrinha muito pequena. Aí eu comprei outra edição, para quando eu for ler, né, eu ter assim, um conforto maior na hora da leitura. Essa capa também não é do Alpeteres, mas ela está até razoável. Mas a contracapa, assim, né, mais simplesinha. Esse é o livro mais volumoso da coleção Saraiva. Temos aqui a segunda biografia da coleção, Emílio de Menezes, O Último Boêmio, do Raimundo de Menezes. Esse Emílio de Menezes, ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras.
eu já me deparei com algumas referências a esse nome, mas eu também não conheço a obra desse boêmio Emílio de Menezes. Essas ilustrações também não são do Alpeteres, são do G. Esse G parece que tomou aí, né, o cargo do Alpeteres por um tempo. Mas aí o Alpeteres volta com esse romance do Menotti del Picchia, né, autor brasileiro, A Filha do Inca. A gente percebe, né, que quando é o Alpeteres é um trabalho muito mais bonito de se ver. Eu tenho algumas outras obras do Menotti del Picchia aqui também, Romance Salomé, né? Eu tenho curiosidade de conhecer a obra dele, mas ainda não li nada desse autor também. Temos aqui Em Surdina, da Lúcia Miguel Pereira, que é mais conhecida pela crítica literária, né, que ela fez, pelos seus livros de crítica literária, mas ela também foi ficcionista, né? Ela tem outros romances além desse aqui, Em Surdina. Eu acho essa capa muito bonita. O Alimento dos Deuses, do H.G. Wells, né, romance inglês. Vocês percebem que eles variam muito os gêneros, a nacionalidade dos autores, né, vão colocando uma obra brasileira, uma obra estrangeira. Eu acho sempre muito louvável essa variedade que eles fazem. Romance brasileiro, do João Batista de Melo Souza, Majupira. Eu acho essa capa sensacional. Ela já é do Nico Rosso. Não traz a assinatura, mas não, pelo traço eu acho que é do Alpeteres. A contracapa também muito bonitinha. Tenho muita curiosidade de ler esse livro. Já vi aqui a sinopse, achei muito interessante, mas ele é um livro longo e com essa letrinha bem pequena. Nem todos os livros da coleção Saraiva traziam essa letra assim muito pequena. Geralmente eram esses livros mais longos, que mesmo tendo um número de páginas, né, até considerável, né, esse livro tem mais de 300 páginas, mas como se trata de um romance extenso mesmo, né, ainda assim eles tiveram que colocar uma letra pequena. Mas quero muito ler ainda, né, Majupira. Quase todos os livros da coleção Saraiva me interessam, viu, gente, para leitura. Eu não digo todos, que tem alguns que realmente não me interessam. E por último, para encerrar aqui os livros que eu vou mostrar nesse vídeo, até o ano de 1949, né, temos esse grande clássico inglês, Os Últimos Dias de Pompeia, do Lord Lamb. Não era costume da coleção Saraiva fazer adaptações, versões condensadas de obras clássicas, né? Mas nesse caso aqui, eles não trouxeram uma tradução integral. Isso aqui é uma adaptação, ou seja, aqui você não tem o texto, né, a tradução integral. Temos uma adaptação de Miroel da Silveira e Isa Silveira Leal. E os livros eles vinham com esse encartezinho. Interessante eu mostrar aqui para vocês que isso aqui é publicidade, né? Eles faziam propagandas de outros livros da coleção Saraiva. Nem todas as edições que estão aqui em meu poder trazem esse encarte, né? Mas algumas ainda preservam. Aqui, por exemplo, eles estão divulgando essa coleção rosa, que era uma coleção mais voltada para moças, para senhoritas, para jovens senhoras, com aqueles romances róseos, açucarados. Eu tenho até alguns livros dessa coleção aqui. A minha edição de Nina, do Joaquim Manuel de Macedo, é dessa coleção rosa. E eu acho muito interessante, né, essa estratégia de divulgação da editora Saraiva. E foram esses, pessoal, os livros divulgados até o ano de 1949, né?
eu volto brevemente com o segundo vídeo para mostrar os próximos livros dessa coleção.